Fala, meu ilustre, tudo bem? Olha, eu peço gentilmente que você preste atenção neste vídeo até o final e, se possível, deixe o seu comentário, certo? Aliás, se inscreva no canal, dê o seu like, comente este vídeo principalmente e compartilhe, né? O que acontece? Para mim, o judiciário brasileiro chegou ao cúmulo. Se você for ver lá no dicionário, a palavra cúmulo diz respeito a algo que está sobreposto, que está no topo, acima, né? Mesma definição de cume, né? O cume de uma montanha, o pico. Então é o ápice, é o auge, é o ponto mais alto. E para mim o judiciário chegou no ponto mais alto de sua rebelião àquilo que a nossa Constituição estabelece. Quando coloca em risco a integridade moral e a liberdade física de expressão e de opinião de um dos maiores nomes exatamente do judiciário nacional, o jurista Ives Gandra, que acaba inclusive de completar 90 anos de idade. Para quem não sabe, Ives Gandra tem uma trajetória de vida e profissional na área do judiciário que inveja a muitos. Ives Gandra, ele é um jurista, né, advogado, professor e escritor brasileiro de grande relevância no cenário jurídico e político do nosso país. Sua trajetória combina uma sólida formação acadêmica, uma longa carreira como advogado tributarista e, lógico, também constitucionalista, além de uma atuação constante na defesa dos valores conservadores e religiosos. Ele é um proeminente professor de direito tributário em diversas instituições de ensino, né? Tornou-se referência nacional em direito constitucional e tributário, é membro de diversas academias, como a Academia Paulista de Letras, Academia Brasileira de Filosofia, Academia Internacional de Direito e Economia. Inclusive, foi um dos seus fundadores. E o jurista Ives Gandra se destacou ao longo de sua trajetória por ser um dos juristas mais vocalmente contrários ao ativismo judicial, daí a perseguição que ele sofre do Supremo Tribunal Federal. Ele também se destacou por defender a separação clara entre os poderes da República, ou seja, judiciário, executivo e legislativo, e criticar o que ele considera abusos do judiciário. Ele tem criticado isso de forma contundente, fundamentada e veementemente. Também ele é destacado por participar ativamente de debates políticos e jurídicos nacionais, como no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, onde ele se manifestou pela legalidade do processo de impeachment, que muitos aí dizem ser um golpe. Ives Gandra também recebeu diversas condecorações ao longo de sua carreira como jurista, incluindo medalhas de mérito jurídico, militar e civil, honrarias de instituições acadêmicas e culturais e também títulos de doutor honoris causa por universidades brasileiras e estrangeiras. O legado de Ives Gandra é marcado por contribuições doutrinárias relevantes ao direito tributário constitucional, defesa de um Estado de Direito baseado na moralidade e nos princípios cristãos e também por formação de várias gerações de juristas brasileiros. Portanto, o cara tem uma trajetória e a mais marcante é que ele foi um dos advogados
convidados a integrar, né, aquele corpo jurídico na elaboração da Carta Constituinte, ou seja, da nossa Carta Magna, da Constituição Federal chamada Cidadã de 1988. Ou seja, o cara, além de ter uma trajetória ímpar dentro do contexto jurídico nacional, além de ser um dos juristas constituintes que ajudou a escrever e a direcionar o texto constitucional dentro das normas jurídicas, e com 90 anos de idade agora, numa trajetória ilibada, se vê ameaçado na sua integridade física, moral, né, e na sua liberdade de opinião e de expressão pela Suprema Corte desse país, inclusive por um juiz que se diz entender mais do que esse cidadão que tem experiência de vida e profissional. Para mim é o cúmulo, né? Enquanto traficantes de renome internacional são liberados por essa corte, por um capricho de um dos seus juízes para tentar se contrapor a uma negativa de um país europeu, enquanto outros traficantes pegos aí com mais de 200 quilos de droga são liberados e saem pela porta da frente do presídio. Um homem da envergadura de Ives Gandra se vê ameaçado. E o que é pior, né? E essa situação em que o jurista Ives Gandra se encontra foi a partir de uma denúncia da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Dá para você, meu irmão? Agora eu quero que você acompanhe comigo o depoimento da filha do jurista Ives Gandra, né? O que nos deixa assim consternados e solidários, lógico, né? A essa situação. A pessoa tem um pai de 90 anos de idade com problemas de saúde, inclusive sendo vítima de infarto, e tem que ter o seu estado emocional alterado por uma denúncia de uma associação brasileira de imprensa, por órgãos que dizem defender os direitos humanos, e com leviandade, né? Porque, lógico, né? Ives Gandra não participou, em hipótese alguma, de nenhum golpe e nem de um pretenso golpe de Estado, muito menos. O que o nome dela deve ter sido citado é pelo fato de ele, com muita frequência, ter se referenciado a dispositivos legais que a Constituição Federal estabelece para que a ordem nacional seja estabelecida em estado de sítio, em momentos de crise ou de convulsão social, né? Vamos ver o que diz a filha de Ives Gandra, abre aspas. Meu pai, Ives Gandra, teve que defender-se mais uma vez, sustentando oralmente na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, contra a acusação de incitação a golpe, com 90 anos, recém-infartado, 66 anos de advocacia, por algo que escreveu em 1988. A obsessão vai anulando completamente a concepção da justiça. Dr. Ives Gandra é um dos maiores juristas do Brasil, professor emérito, membro da Academia Brasileira de Filosofia, autor de dezenas de obras, dentre elas a trilogia Conheça a Constituição. Olha só, ele escreveu uma trilogia, ou seja, 3 livros sequenciais que tem como título Conheça a Constituição. Cara, não é brincadeira não, viu? Foi consultor do Congresso do Executivo das Forças Armadas. Ajudou a moldar a Constituição de 1988 e agora é tratado como um criminoso simplesmente por interpretar essa Constituição. O processo foi aberto porque a Polícia Federal encontrou no celular de Mauro Cid arquivos com reflexões jurídicas de Gandra sobre o artigo 142 da Constituição, um texto legal
discutido em faculdades de direito há décadas, virou prova de crime. Ó, a ABI, sim, a Associação Brasileira de Imprensa, move um processo ético vergonhoso para punir um jurista por fazer o que qualquer livre pensador deveria ter o direito de fazer: estudar, escrever, debater. Ives Gandra sempre deixou claro que a possibilidade de intervenção militar prevista no artigo 142 é nula. Ele jamais defendeu rupturas, mas sempre explicou, como mestre do direito, os limites da ordem constitucional. Mas tudo isso está sendo ignorado pelo tribunal midiático inquisitório. Hoje, basta ler a Constituição em voz alta para ser tratado como criminoso e golpista. Explicar a lei virou, abre aspas, incitação ao golpe. Ensinar virou subversão e pensar virou ameaça. A justiça corrompida a tal ponto que já não se reconhece nem a si mesma. E os jornalistas, servos submissos do sistema, aplaudem como cúmplices de um teatro faresco. Estão salvando o quê? Uma democracia que nunca existiu? Ou estão apenas enterrando de vez as últimas liberdades que lhe restavam? Ou seja, aí o depoimento da filha do jurista Ives Gandra, de 90 anos de idade, que acabou de sair de um infarto, que tem 65 anos de trajetória jurídica, que bota no chinelo esses ministros do STF que nunca foram juízes, né? E que aí chegaram ao ápice do poder judiciário por indicação meramente política. Então, para mim, é o cúmulo. Aqui, nota zero, cartão vermelho para essa Associação Brasileira de Imprensa que está se vendendo e se rendendo ao sistema numa cumplicidade vergonhosa. Eu gostaria que você deixasse seu comentário aqui, se fosse solidário, né, a esse homem que muito orgulha o judiciário brasileiro. Ok? Um abraço e até a próxima.